Fala galera, beleza? Olha com quem eu tô aqui hoje, o professor Modesto Carvalhosa. Eu vou até resumir o currículo desse homem aqui, senão a gente vai ficar a entrevista inteira só falando o que ele já fez. O professor Modesto é o seguinte, ele começou a estudar Direito lá nos anos 50. Acho que os pais de quem está me assistindo estavam pensando em nascer nessa época. Ele já estava lá na São Francisco estudando Direito. Fez mestrado na USP, universidade a qual ele é livre docente hoje. Fez pós-doutorado em Tamerino, na Itália, foi isso, professor? Isso. E foi inclusive presidente do Condefat nos anos 80 também. Hoje é um jurista muito renomado e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é o cenário atual do Brasil, né? E qual a proposta que ele tem para nós hoje, qual a sugestão de um homem desse calibre para a solução do nosso país hoje. Então, professor, a primeira pergunta é o seguinte: como o senhor vê o que está acontecendo hoje no nosso cenário do nosso país? Seguinte, o Brasil está sofrendo uma questão de legitimidade dos poderes instituídos. E hoje o governo que está aí, ele não tem nem legitimidade, ele não tem autoridade, ele não tem respeitabilidade. Quer dizer, é um governo totalmente afastado da sociedade brasileira, do povo brasileiro, que não tem nada a ver com ele, não tem nenhuma popularidade, nenhum contato. E, portanto, nós temos no Brasil dividido entre Brasília, de um lado, como um bunker fechado, né? E o resto do país, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, de outro lado, que não sabe realmente o que está acontecendo, a não ser pelas notícias policiais que diariamente atingem a classe política brasileira. Então, a única ligação do Brasil hoje com a política é através do crime, que é revelado diariamente. Portanto, nós temos uma situação de crise institucional no Brasil muito grave, que nós temos que resolver através da presença da própria sociedade brasileira, do povo brasileiro em Brasília, imediatamente, logo que for possível, dentro das normas constitucionais, para realmente resolver esse impasse. Legal. A gente vê hoje a Operação Lava Jato ganhando, inclusive, popularidade entre as pessoas. Muito se fala hoje sobre política e, inevitavelmente, você fala sobre política, como o senhor falou, se fala logo em seguida de crime e se fala logo em seguida da Lava Jato. Qual que o senhor acha que deve ser o papel da Lava Jato no cenário atual do Brasil? Bom, o papel da Lava Jato não deve ser nenhum. Ela já é um papel fantástico, um papel histórico no Brasil, porque a Lava Jato é a divisão entre o Brasil patrimonialista, o Brasil em que realmente todos os privilégios eram utilizados, todos os recursos públicos eram apropriados pelos políticos e pelas grandes empreiteiras e fornecedores do Estado. E hoje você tem uma instituição que é a Lava Jato, respeitada no mundo inteiro como um dos exemplos máximos de repressão à corrupção no mundo. Hoje em dia a Lava Jato é hoje uma instituição, como falei, internacional. Hoje ela é respeitada no mundo inteiro. A Lava Jato hoje é o exemplo de como se deve e como se pode e como se consegue combater a corrupção. Portanto, o papel dela transcende, inclusive, as fronteiras brasileiras para se mostrar realmente como uma instituição que tem defendido o povo brasileiro aqui e tem dado exemplo, inclusive, na América Latina toda, de como se deve combater esse tipo de crime lesa humanidade, que é a corrupção. O senhor falou que a Lava Jato é até uma instituição internacionalmente conhecida, mas pô, eu ouvi falar que eu ouvi a Dilma e o Lula, inclusive, usarem dinheiro público para viajar falando mal da Lava Jato. Bom, mas falar Dilma e o Lula, pode ter alguma criança ouvindo aí esse programa, pode falar palavrão, você não... Desculpa. É meio chato esses nomes aí. Realmente isso não quer dizer absolutamente nada, entendeu? Quer dizer, a consagração da Lava Jato no mundo inteiro hoje é absolutamente insensível a essa propaganda de Dilma, de Lula, sobre esse assunto. Tem menor significado e não arranha em nada esta
esse prestígio da Lava Jato. Muito bacana. Eu fiquei sabendo que o senhor tem uma ideia de ser candidato à presidência nessas eleições indiretas, caso, né, o governo Temer venha a cair. Ou seja, na vacância do Temer, o senhor teria uma intenção de se candidatar de maneira independente a qualquer outro partido político, mas se candidatar à presidência do país. Da onde veio a sua motivação para querer se candidatar? Isso foi um grupo de grandes advogados de São Paulo, junto com jovens advogados, que pediram a mim para assumir esse papel de me apresentar como um candidato da seleção indireta eventual que ocorra, para mostrar que a sociedade civil, a sociedade brasileira, o povo brasileiro tem um candidato fora da política, fora desse núcleo político, dessa classe política que está aí infelicitando o Brasil, no sentido de realmente se propor a ser, nesse período curto que vai ocorrer agora até a eleição de 2018, um árbitro para realmente criar condições de governabilidade, de respeitabilidade, de autoridade de um chefe de Estado que possa realmente trazer ao país uma pacificação no sentido de permitir que haja uma reflexão sobre novos valores, novas pessoas, novos movimentos para se apresentarem na eleição e serem eleitos em 2018. Portanto, é uma função fundamental que a sociedade civil realmente se apresente e consiga realmente levar essa etapa a um final feliz até a eleição do próximo ano. Ótimo. Se o senhor ganhasse a oportunidade de ser presidente do Brasil, né, uma das coisas que o senhor fala muito é em reforma política. Né? O que o senhor faria de maneira estrutural para mudar o nosso país? Quais são as medidas estruturais que o senhor acha que a gente deveria emplacar aqui no nosso país? O caso é o seguinte, para modificar realmente os hábitos políticos no Brasil, você tem que mudar a estrutura do exercício de poder no Brasil. Nós vivemos numa democracia, os direitos individuais e coletivos e minorias têm sido garantidos, portanto não tem nada a modificar no sistema democrático que nós vivemos, graças a Deus, no Brasil. Porém, nós devemos mudar realmente a forma de governar o Brasil, criando, portanto, um sistema que respeite a federação, que prestigie os municípios, que prestigie os estados no sentido da sua organização de administrativa, nas leis, na forma de realmente permitir a participação da população voluntária em todas as atividades que o próprio Estado exerce nos seus diversos segmentos. Enfim, criar no país condições de respeito, por exemplo, fazer que os ministérios se reduzam a um número normal deles, que de 12, e sejam normalmente indicadas pessoas que entendam de políticas públicas comprovadamente, que sejam fora, portanto, do circuito desse fisiologismo em que indicam fora da área política, para a área econômica, todos são indicados por questões fisiológicas, para os ministérios, acabar com os 22 mil cargos de confiança do governo federal, para criar realmente a volta dos servidores públicos para o exercício das suas funções e portanto, acabando com realmente loteamento dos cargos que tem no Brasil, fazendo com que as estatais cumpram a lei das estatais, ou seja, que tenham quadros idôneos que possam dirigir essas companhias do Estado, enfim, criar condições, inclusive, de fazer uma reforma política através de uma nova Constituição, propor o arcabouço dessa reforma política, levá-la naturalmente a um plebiscito que poderia até coincidir com a própria eleição de 2018, para que haja uma modificação profunda nos fundamentos do exercício da política no Brasil e da estrutura desse mesmo sistema de governo brasileiro. Então, eu acho que tudo isso seria possível fazer nesse período. O senhor falou de nomeação de cargos para estatais, etc. O senhor é a favor de privatizar as estatais ou de deixá-las estatais? Deixar as estatais estatais? Evidentemente que nós não temos condição de deixar as empresas estatais existirem. Não, com o governo
Lula e Dilma, desculpe insistir nesse nome, realmente eles criaram mais de 100 estatais das que existiam, realmente para a inutilidade absoluta delas. A Petrobras foi o maior desastre que o Brasil já teve. Quer dizer, a Eletrobras, ela concorre com outras companhias do setor energético que não tem nada a ver com o interesse público dela estar nesse campo até hoje, tá certo? Então é importante a privatização, é importante que o Estado brasileiro se baseie nas agências reguladoras da atividade econômica de interesse público e fique por aí. E realmente desestatize as empresas todas que existem no Estado. Não tem nenhuma razão de ter empresa estatal. Nos Estados Unidos não tem empresa estatal nenhuma. Que negócio de empresa estatal é esse? Vai tratar da saúde pública, vai tratar do saneamento público, da educação, transporte, da segurança, ficar agora administrando estatal, tá certo? Que é o foco máximo da corrupção, como nós verificamos agora nesses últimos 3 anos. O senhor falou em algumas entrevistas que eu vi sobre uns itens, né? Inclusive eu acho que são até 18 itens que o senhor, não sei, posso estar até falando um número errado aqui, mas são 18 itens que o senhor acha fundamental para a gente mudar no nosso país, né? Eu lembro que tem alguns de cabeça, fim do foro privilegiado, fim do fundo partidário, etc. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses itens. Bom, a questão é a seguinte, no Brasil, como nós já falamos aqui, Arthur, é necessário haver uma mudança estrutural do exercício do poder no Brasil. Para isso precisa acabar com o foro privilegiado. Não tem nenhuma razão ter foro privilegiado à medida que você tem um poder judiciário federal, hoje não é mais estadual, você tem que botar todo mundo dentro do foro federal quando se trata de político que está implicado em crimes comuns, um crime até de responsabilidade. Acabar, naturalmente, com a questão da eleição proporcional. Sim. E criando o voto distrital puro, que permite, ao mesmo tempo, que se elimine a desproporção hoje existente de representação entre vários estados do Brasil, que alguns são representados muito mais do que outros, independentemente do número de eleitores, e realmente permite o barateamento fundamental das campanhas eleitorais. Então, e também, terceiro, obviamente, como é voto distrital, dos eleitores poderem controlar aquele que foi eleito e fazer o tal do recall. Ou seja, se o eleito quebrou o decoro parlamentar, ou se fez alguma coisa, não aparece lá, ou não apresenta nenhum resultado na sua representação, rua para ele. Você está dentro do distrito, é o deputado do distrito, caça o deputado diretamente. Então, tem que fazer isso, foro privilegiado, tá certo? Cargos do executivo têm que ser feitos unicamente por pessoas que entendem de políticas públicas e não tem nada de políticos, tá certo? Se ocuparem cargos nos ministérios e dentro dos ministérios, na medida em que realmente no Brasil, não é só do tempo do Lula, já antes do tempo, da infeliz tempo do Lula, já era assim. Quer dizer, a área econômica entregam para pessoas altamente competentes. E as outras áreas é um lixo, entendeu? Entrega para o sujeito que é analfabeto para tratar de educação, tá certo? Um engenheiro para tratar de saúde. Gilberto tá Gil na cultura. Gilberto Gil na cultura. Então, você tem o quê? Você tem no Brasil a parte econômica e o lixo dos ministérios na mão de políticos. Acabar com isso. Político não deve, pela estrutura constitucional que deve ser realmente aceita pela população, político é político, ou seja, deputado vira deputado, fica deputado, não pode exercer cargo no executivo. Sim. Então, acabar, como eu já falei também, com a questão com essa promiscuidade entre os poderes, vamos dizer assim. Exatamente. Esse parlamentarismo de fato que nós temos no Brasil, que o Brasil é um país como é que chama? Presidencialista, mas não é coisa nenhuma. Ele é um parlamentarismo por debaixo dos panos. Que divide em cargos o tempo inteiro de pessoas altamente incompetentes e que vão lá, esses 22 mil cargos de governo, vão lá para quê? Só para roubar, só para pegar o dinheiro dos orçamentos que estão alocados nessas entidades, nesses entes públicos que estão ali. Portanto, acabar com isso, tá certo?
Então, cargo de confiança também acabar, como eu falei, tá certo? O fundo partidário não pode existir, esse fundo partidário também não deve existir, cada partido que arranja os seus filiados e que paga por mês lá 10 reais. Se o partido é bom, ele não precisa do dinheiro de compulsório das pessoas. E outra coisa, também, financiamento público de campanha, mas nem pensar, entendeu? Sim. Quer dizer, eu vou pagar imposto, eu pra pago imposto, o sujeito fazer propaganda contra as minhas próprias convicções. Hoje, para quem não sabe, se você pegar hoje, o Brasil está muito polarizado. Hoje como funciona? Você paga imposto e eu não quero saber se você é a favor do candidato A ou do candidato B. Você financia a campanha de todo mundo. O eleitor do Bolsonaro financia a campanha do Jean Willis e do Jean Willis também financia do Bolsonaro. É absurdo. Não tem nada a ver. Além de ser 6 bilhões, que é exatamente o valor equivalente ao que a própria Petrobras confessou no seu balanço de 2015, que era o valor que foi pago em propina no esquema de corrupção. Então, agora vamos legalizar a corrupção. Não pode mais pegar 6 bilhões da Petrobras, então vamos pegar 6 bilhões do Tesouro diretamente. Então vamos pegar dos pagadores de imposto diretamente. Então paga diretamente coisa. Então é uma loucura isso. Isso é um crime. Um crime contra a nação. Isso não é uma lei. Se passar uma lei dessa, é um crime contra a nação brasileira. O Supremo Tribunal Federal, se passar uma monstruosidade dessa, além de todos os deputados e todos os partidos que estão aí serem condenados pela população, porque daí não reelege nenhum. Sim. Tá certo? E além disso, você teria o problema de arguição da inconstitucionalidade. Não, eu tenho certeza, você fala bastante em plebiscito. Eu tenho certeza que se fizesse um plebiscito. E aí, gente, vocês querem aumentar o valor do fundo partidário? Eu duvido que o brasileiro ia votar que sim. Não, jamais. Imagina. E também a questão da isonomia. Quer dizer, o setor público, o setor privado tem que ter isonomia de direitos, de obrigações e de responsabilidade. Não pode ter o setor público, tem todos os privilégios do Brasil. Sim. Certo? E hoje em dia no Brasil o setor público tem todos os privilégios. E o setor privado tem só que pagar pagar o ônus de ter 14 milhões de desempregados. Uma frase interessante que ele falou, até postei na minha página hoje, é o seguinte: dos 14 milhões de desempregados que a gente tem hoje no Brasil, quantos são do setor público? Nenhum. Pois é. E aí, assim, quando a gente fala isso, não é que a gente é contra o funcionário público. Não é que você olha o funcionário público e fala, esse cara, ele é um desonesto. Não é nada disso. Mas estruturalmente, o nosso país dá muitos privilégios para o funcionalismo público. E daí nada funciona. Então, exatamente. O que você tem? Redistribuição do horário eleitoral. Todo candidato tem que ter horário igual. Que negócio do sujeito ter 12 minutos para um, 5 minutos para outro, 3 para outro, e a Irundina ter 30 segundos. Pois entendeu? Por que quem tem só porque ela não é a Gisele Bündchen, já tem 30 segundos, se fosse a Gisele Bündchen teria 20 minutos, provavelmente. Então o que acontece? Você acabar com isso, entendeu? Quer dizer, além do fundo partidário, acabar com essa questão de horário. Todo candidato tem horário igual. Tem que ter o mesmo porque daí você acaba com o marketing, tá? Do marqueteiro. Que engana o eleitorado, falando, todo mundo dando risadinha, etc e tal. Então, vai lá o candidato, ele mesmo, apresenta a cara dele, o programa dele e se defende dos ataques que os outros fizeram contra ele, num horário igual, todo mundo, como na França, como em qualquer país, todos os candidatos têm um horário igual. Eu não tenho a experiência do senhor, mas eu lembro que o único candidato que eu ouvi ter coragem de reclamar da falta de tempo na TV era o Enéas. Ele sempre reclamava, ele falava, eu não tenho tempo para falar, que não sei o que lá. Não, e a Erundina, que eu não estou falando, eu sou a favor dela, não, eu sou contra as ideias da Erundina, embora ela tenha sido uma prefeita muito correta e decente e coisa. Mas a Erundina, por exemplo, ela participou das como é que chama aquele negócio, aquelas mesas redondas dos candidatos lá? Dos debates? Dos debates, porque os outros concederam como realmente como uma caridade, entendeu? Em consideração àquela mulher que é uma pessoa de uma integridade absoluta. Então os outros concederam. Imagina uma lei que impede que uma candidata como a Erundina tenha tempo de se exponha. Isso tudo é errado.
o horário eleitoral é igual para todo mundo. Acaba com a venda de horário eleitoral, que é onde os partidos vivem, os que compram e os que vendem, né? O partido... Então, hoje é o grande mercado no Brasil, não, isso já tá vender aberto. Horário eleitoral. Isso já está aberto. Não sei se você sabe, o Partido da Mulher Brasileira, a própria presidente chegou a declarar, falou, olha, nas próximas eleições, o meu partido vai ser a princesinha. Porque, assim, como quem diz, claramente negociando os seus privilégios, né, eleitorais. Então, assim, realmente isso acontece. Não é tudo. Quer dizer, a estrutura do exercício do poder no Brasil é uma coisa absolutamente absurda, tá certo? E que enseja todo tipo de corrupção. Venda de leis, venda de horário eleitoral, tá certo? Sim. Venda de emendas em medidas provisórias, e assim vai esse sistema que tem que realmente ser objeto de uma grande alteração estrutural. Deixa eu te falar, os itens que eu falei eram 18 mesmo? Não, eu já falei uma meia dúzia só. Falou uma meia dúzia, tudo bem. Senão vai ficar aqui 2 horas. Mas é muito interessante, ele já falou isso em diversos vídeos, eu acho maravilhoso. Eu acho o seguinte, pra gente encerrar, eu queria saber a opinião do senhor. O senhor é sempre muito a favor de plebiscitos, etc. Eu queria saber o que o senhor acha do papel dos movimentos de rua, né, no Brasil de hoje, inclusive do MBL, ou até do meu canal, que não é um movimento de rua, mas é um tipo de movimento também, um tipo de movimento que a gente faz aí na rede social, etc. O que o senhor acha que deve ser o papel desses movimentos? Eu não acho que deve ser coisa nenhuma. Eu acho que os movimentos de rua são os responsáveis pela grande virada que houve no Brasil, na história do Brasil, na medida em que o regime populista venezuelano, bolivariano, que estava se instalando no Brasil pelo PT e com o grande entusiasmo da própria Dilma, realmente caiu por causa dos movimentos de rua. Então, o Brasil deve aos movimentos de rua a essa etapa hoje que nós estamos vivendo, que é uma etapa de continuidade de crise, mas pelo menos nos livramos. Nós temos que, pelo menos, comida para levar para casa, né? Porque se fosse na Venezuela, queriam instalar uma Venezuela aqui no Brasil. Então, se não fosse o movimento de rua, nós não teríamos absolutamente nada aqui. Nós que devemos à sociedade brasileira que compareceu às ruas, que foi entusiasticamente, tipo MBL, vem para a rua, nas ruas, todo esse tipo de movimento que ocorreu aí, que está vivo naturalmente, são movimentos responsáveis por essa grande alteração que houve no Brasil. Portanto, nós temos que continuar a prestigiar todos os movimentos de rua ou por redes sociais que possam permitir que nós vamos evoluir agora, então, pela participação da sociedade civil numa eleição indireta, se ocorrer agora, e numa eleição direta em 2018. Deixar bem claro, movimento de rua não é movimento social. Não, movimento social, movimento social é aquele que pega o dinheiro dos impostos, se diz representante de uma parcela da população que às vezes nem conhece quem são os líderes desses movimentos, e é bem diferente de movimento de rua que tem que se virar, tem que se coçar para sustentar. A gente fala em política, a gente tem sempre que falar de uma maneira pragmática, e tem muita gente de fora da política que faz política muito bem e muito melhor do que pessoas que estão dentro da política. O professor aqui, eu não sei nem como que eu posso chamar isso, eu não posso nem dizer como uma sugestão. Ele apresentou um projeto que é maravilhoso, vou deixar aqui para ele explicar, que é um negócio chamado Performance Bond, certo? Ou seja, o professor que não é político apresentou um projeto que é pragmaticamente maravilhoso. Ele pode ser uma vacina realmente contra os escândalos que a gente tem de corrupção hoje aqui no Brasil. O que é esse bendito Performance Bond? Isso é um sistema que foi adotado nos Estados Unidos como pioneiro em 1894, ou seja, tem 120 anos. Mais de um século. 120 anos, exatamente para evitar a corrupção nas obras públicas dos Estados Unidos. Você não conhece nenhum caso de corrupção de obra pública nos Estados Unidos nesse período, certo? Porque, na realidade, existe um contrato entre o poder público e a empreiteira. E no meio, obrigatoriamente, tem que haver uma seguradora, uma companhia de seguros, que garante para o Estado que a obra vai ser feita no prazo, a obra vai ser feita na qualidade que foi contratada e pelo preço que foi ajustado. Se não cumprir esses 3 dados,
a seguradora paga para o Estado. Então o que acontece? A seguradora vai lá, fiscaliza a obra, fiscaliza os recursos, tá certo? Fiscaliza a qualidade da obra, fiscaliza o prazo da obra e a obra é realizada dentro do que foi estabelecido. Só para deixar bem desenhadinho aqui. Hoje no Brasil como é que funciona? O governo contrata direto a empreiteira. Aí você tem problema de qualidade, não sei se vocês lembram do escândalo do Palace 2. O cara usava areia de praia para construir o prédio caiu. Aí você tem problemas... Ciclovia, meu velho. Ciclovia agora da... a ciclovia tem do ano vários. passado. Você tem problemas de prazo, né? Então o que o cara faz? Vamos ganhar uma licitação aqui. Bom, põe aí 1 milhão. Quando chegar perto do prazo, putz, tá tudo atrasado, libera mais 3 milhões. Então você tem um problema de prazo e de preço. O que o projeto do professor faz? Ele faz com que o governo contrate uma seguradora e essa seguradora vai ser responsável pela entrega da obra do jeito que ela foi contratada. Ou seja, passa a ser de interesse da seguradora que a obra vá bem. Se a obra vai mal, não é o pagador de imposto que vai arcar com o prejuízo, é a própria seguradora. E é a seguradora que fiscaliza a obra. Então eles vão fiscalizar. E passa tudo para eles. E no back-office e também no canteiro de obra. Então a medição da obra, os recursos que chegam do governo para pagamento da obra, se não é desviado, tudo isso, a qualidade dos materiais. Exatamente. Então, realmente, por isso que nos Estados Unidos tem escândalo de todo tipo, mas escândalo de obra não tem. Pois então, coisa podia ser adotada no Brasil facilmente, não é que precisa ser adotado para acabar com a corrupção em obras públicas, tipo também nas estatais, como é o caso da Petrobras, da DINIT, etc. e tal, coisa. Tá bom? Professor, muito obrigado pela sua atenção. Para mim foi um prazer. Meus parabéns. Você é um grande brasileiro. É mesmo? Você assiste meus vídeos? Eu assisto os vídeos seus, que são muito formais. Muito formais. Muito formais, mas são maravilhosos, não perco nenhum. Viu? É mesmo? Meus parabéns. Um abraço. Fala o senhor. Vamos questionar tudo. Vamos questionar tudo. Valeu. Ótimo. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto. Mamãe Falei, tem no Facebook também. Se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo.